Regimento Interno da Câmara dos Deputados. Título 7. Dos Deputados. Capítulo 1. Do exercício do mandato. Artigo 226. O deputado deve apresentar-se à Câmara durante a sessão legislativa ordinária ou extraordinária, para participar das sessões do plenário e das reuniões de comissão de que seja membro, além das sessões conjuntas do Congresso Nacional, sendo-lhe assegurado o direito, nos termos deste regimento, de: Inciso 1. Oferecer proposições em geral, discutir e deliberar sobre qualquer matéria em apreciação na Casa, integrar o plenário e demais colegiados e neles votar e ser votado. Inciso 2. Encaminhar, através da mesa, pedidos escritos de informação a Ministro de Estado. Inciso 3. Fazer uso da palavra. Inciso 4. Integrar as comissões e representações externas e desempenhar missão autorizada. Inciso 5. Promover, perante quaisquer autoridades, entidades ou órgãos da administração federal, estadual ou municipal, direta ou indireta e fundacional, os interesses públicos ou reivindicações coletivas de âmbito nacional ou das comunidades representadas. Inciso 6. Realizar outros cometimentos inerentes ao exercício do mandato ou atender a obrigações político-partidárias decorrentes da representação. Artigo 227. O comparecimento efetivo do deputado à Casa será registrado diariamente, sob responsabilidade da mesa e da presidência das comissões, da seguinte forma. Inciso 1. As sessões de debates, mediante lista de presença ou registro eletrônico em postos instalados nas dependências da Casa. Inciso 2. As sessões de deliberação, mediante registro eletrônico até o encerramento da ordem do dia ou, se não estiver funcionando o sistema, pelas listas de presença em plenário. Inciso 3. Nas comissões, pelo controle da presença às suas reuniões. Artigo 227-A. As deputadas gestantes, a partir da 30ª semana de gestação ou mediante a apresentação de atestado médico, terão direito à participação plena nas reuniões e nas sessões deliberativas e não deliberativas, por áudio e vídeo, mediante a utilização de plataformas de videoconferência, além de poderem registrar presença e votar as matérias constantes da ordem do dia das sessões ou da pauta das reuniões de forma remota, nos termos de ato da mesa. Parágrafo único. Aplica-se o direito previsto no caput deste artigo às deputadas que regressarem do gozo de licença à gestante até o prazo de 180 dias consecutivos após o início dessa licença. Artigo 228. Para afastar-se do território nacional, o deputado deverá dar prévia ciência à Câmara, por intermédio da Presidência, indicando a natureza do afastamento e sua duração estimada. Artigo 229. O deputado apresentará à mesa, para efeito de posse antes do término do mandato, declaração de bens e de suas fontes de renda, importando infração ao Código de Ética e Decoro Parlamentar a inobservância deste preceito. Artigo 230. O deputado que se afastar do exercício do mandato para ser investido em cargo referido no inciso 1 do caput do artigo 56 da Constituição Federal fará comunicação escrita à Casa, bem como ao reassumir o lugar. Parágrafo 1º. Ao comunicar o seu afastamento, o deputado apresentará o ato de nomeação e o termo de posse. Parágrafo 2º. Ao reassumir o lugar, o deputado apresentará o ato de exoneração. Parágrafo 3º. É de 15 dias o prazo para o deputado reassumir o exercício do mandato, quando exonerado de cargo a que se refere o caput, sob pena de sua omissão tipificar falta de decoro parlamentar. Parágrafo 4º. Enquanto não for feita a comunicação a que se refere o parágrafo 2º, o suplente em exercício participará normalmente dos debates e das votações. Artigo 231. No exercício do mandato, o deputado atenderá às prescrições constitucionais e regimentais e às contidas no Código de Ética e Decoro Parlamentar, sujeitando-se às medidas disciplinares nelas previstas. Parágrafo 1º. Os deputados são invioláveis por suas opiniões, palavras e votos. Parágrafo 2º. Desde a expedição do diploma, os deputados não poderão ser presos, salvo em flagrante de crime inafensável. Parágrafo 3º. Revogado. Parágrafo 4º. Os deputados serão submetidos a julgamento perante o Supremo Tribunal Federal. Parágrafo 5º. Os deputados não serão obrigados a testemunhar sobre informações recebidas ou prestadas em razão do exercício do mandato, nem sobre as pessoas que lhes confiaram ou deles receberam informações. Parágrafo 6º. A incorporação de deputados às Forças Armadas, embora militares e ainda que em tempo de guerra, dependerá de licença da Câmara.
Parágrafo 7º. As imunidades parlamentares subsistirão quando os deputados forem investidos nos cargos previstos no inciso 1 do artigo 56 da Constituição Federal. Parágrafo 8º. Os deputados não poderão. Inciso 1. Desde a expedição do diploma. Alínea A. Firmar ou manter contrato com pessoa jurídica de direito público, autarquia, empresa pública, sociedade de economia mista ou empresa concessionária de serviço público, salvo quando o contrato obedecer a cláusulas uniformes. Alínea B. Aceitar ou exercer cargo, função ou emprego remunerado, inclusive os de que sejam demissíveis ad nutum, nas entidades constantes da linha anterior. Inciso 2. Desde a posse. Alínea A. Ser proprietários, controladores ou diretores de empresa que goze de favor decorrente de contrato com pessoa jurídica de direito público, ou nela exercer função remunerada. Alínea B. Ocupar cargo ou função de que sejam demissíveis ad nutum, nas entidades referidas no inciso 1. A. Alínea C. Patrocinar causa em que seja interessada qualquer das entidades a que se refere o inciso 1. A. Alínea D. Ser titular de mais de um cargo ou mandato público eletivo. Artigo 232. O deputado que se desvincular de sua bancada perde, para efeitos regimentais, o direito a cargos ou funções que ocupar em razão dela. Artigo 233. As imunidades constitucionais dos deputados subsistirão durante o estado de sítio, só podendo ser suspensas mediante o voto de 2/3 dos membros da Casa, em escrutínio secreto, restrita a suspensão aos atos praticados fora do recinto do Congresso Nacional, que sejam incompatíveis com a execução da medida. Parágrafo 1º. Recebida pela mesa a solicitação da suspensão, aguardar-se-á que o Congresso Nacional autorize a decretação do estado de sítio ou de sua prorrogação. Parágrafo 2º. Aprovada a decretação, a mensagem do Presidente da República será remetida à Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, que dará parecer e elaborará o projeto de resolução no sentido da respectiva conclusão. Parágrafo 3º. Na apreciação do pedido, serão observadas as disposições sobre a tramitação de matéria em regime de urgência. Artigo 234. Os ex-deputados federais, além de livre acesso ao plenário, poderão utilizar-se dos seguintes serviços prestados na Casa, mediante prévia autorização do presidente da Câmara para os de que tratam os incisos 1 e 4. Inciso 1. Reprografia. Inciso 2. Biblioteca. Inciso 3. Arquivo. Inciso 4. Processamento de dados. Inciso 5. Assistência médica. Inciso 6. Assistência farmacêutica. Capítulo 2. Da licença. Artigo 235. O deputado poderá obter licença para: Inciso 1. Desempenhar missão temporária de caráter diplomático ou cultural. Inciso 2. Tratamento de saúde. Inciso 3. Tratar, sem remuneração, de interesse particular, desde que o afastamento não ultrapasse 120 dias por sessão legislativa. Inciso 4. Investidura em qualquer dos cargos referidos no artigo 56, inciso 1, 50ª Constituição Federal. Parágrafo 1º. As deputadas poderão ainda obter licença gestante, e os deputados, licença paternidade, nos termos previstos no artigo 7º, incisos 18 e 19, 50ª Constituição Federal. Parágrafo 2º. Salvo nos casos de prorrogação da sessão legislativa ordinária ou de convocação extraordinária do Congresso Nacional, não se concederão as licenças referidas nos incisos 2 e 3 durante os períodos de recesso constitucional. Parágrafo 3º. Suspender-se-á a contagem do prazo da licença que se haja iniciado anteriormente ao encerramento de cada semiperíodo da respectiva sessão legislativa, exceto na hipótese do inciso 2 quando tenha havido assunção de suplente. Parágrafo 4º. A licença será concedida pelo presidente, exceto na hipótese do inciso 1, quando caberá à mesa decidir. Parágrafo 5º. A licença depende de requerimento fundamentado, dirigido ao presidente da Câmara, e lido na primeira sessão após o seu recebimento. Parágrafo 6º. O deputado que se licenciar, com assunção de suplente, não poderá reassumir o mandato antes de fim do prazo, superior a 120 dias, da licença ou de suas prorrogações. Artigo 236. Ao deputado que, por motivo de doença comprovada, se encontre impossibilitado de atender aos deveres decorrentes do exercício do mandato, será concedida licença para tratamento de saúde.
Parágrafo único. Para obtenção ou prorrogação da licença, será necessário laudo de inspeção de saúde, firmado por 3 integrantes do corpo médico da Câmara, com expressa indicação de que o paciente não pode continuar no exercício ativo de seu mandato. Artigo 237. Em caso de incapacidade civil absoluta, julgada por sentença de interdição ou comprovada mediante laudo médico passado por junta nomeada pela mesa da Câmara, será o deputado suspenso do exercício do mandato, sem perda da remuneração, enquanto durarem os seus efeitos. Parágrafo 1º. No caso de o deputado se negar a submeter-se ao exame de saúde, poderá o plenário, em sessão secreta, por deliberação da maioria absoluta dos seus membros, aplicar-lhe a medida suspensiva. Parágrafo 2º. A junta deverá ser constituída, no mínimo, de 3 médicos de reputada idoneidade profissional, não pertencentes aos serviços da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal. Capítulo 3. Da vacância. Artigo 238. As vagas, na Câmara, verificar-se-ão em virtude de: Inciso 1. Falecimento. Inciso 2. Renúncia. Inciso 3. Perda de mandato. Artigo 239. A declaração de renúncia do deputado ao mandato deve ser dirigida por escrito à mesa e independe de aprovação da Câmara, mas somente se tornará efetiva e irretratável depois de lida no expediente ou disponibilizada no Diário da Câmara dos Deputados, o que ocorrer primeiro. Parágrafo 1º. Considera-se também haver renunciado. Inciso 1. O deputado que não prestar compromisso no prazo estabelecido neste regimento. Inciso 2. O suplente que, convocado, não se apresentar para entrar em exercício no prazo regimental. Parágrafo 2º. A vacância, nos casos de renúncia, será declarada em sessão pelo presidente. Artigo 240. Perde o mandato o deputado. Inciso 1. Que infringir qualquer das proibições constantes do artigo 54 da Constituição Federal. Inciso 2. Cujo procedimento for declarado incompatível com o decoro parlamentar. Inciso 3. Que deixar de comparecer, em cada sessão legislativa ordinária, a terça parte das sessões ordinárias da Câmara, salvo licença ou missão autorizada. Inciso 4. Que perder ou tiver suspensos os direitos políticos. Inciso 5. Quando decretar a Justiça Eleitoral, nos casos previstos na Constituição Federal. Inciso 6. Que sofrer condenação criminal em sentença transitada em julgado. Parágrafo 1º. Nos casos dos incisos 1, 2 e 6, a perda do mandato será decidida pela Câmara dos Deputados, em votação ostensiva e por maioria absoluta de seus membros, mediante provocação da mesa ou de partido com representação no Congresso Nacional, assegurada ampla defesa. Parágrafo 2º. Nos casos previstos nos incisos 3 a v, a perda do mandato será declarada pela mesa, de ofício ou mediante provocação de qualquer deputado, ou de partido com representação no Congresso Nacional, assegurada ao representado, consoante procedimentos específicos estabelecidos em ato, ampla defesa perante a mesa. Parágrafo 3º. A representação, nos casos dos incisos 1 e 6, será encaminhada à Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, observadas as seguintes normas. Inciso 1. Recebida e processada na comissão, será fornecida cópia da representação ao deputado, que terá o prazo de 5 sessões para apresentar defesa escrita e indicar provas. Inciso 2. Se a defesa não for apresentada, o presidente da comissão nomeará defensor dativo para oferecê-la no mesmo prazo. Inciso 3. Apresentada a defesa, a comissão procederá às diligências e à instrução probatória que entender necessárias, findas as quais proferirá parecer no prazo de 5 sessões, concluindo pela procedência da representação ou pelo arquivamento desta, procedente a representação. A comissão oferecerá também o projeto de resolução no sentido da perda do mandato. Inciso 4. O parecer da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, uma vez lido no expediente, publicado no Diário da Câmara dos Deputados e distribuído em avulsos, será incluído em ordem do dia. Capítulo 4. Da convocação de suplente. Artigo 241. A mesa convocará, no prazo de 48 horas, o suplente de deputado nos casos de: Inciso 1. Ocorrência de vaga. Inciso 2. Investidura do titular nas funções definidas no artigo 56, inciso 1, 50ª Constituição Federal. Inciso 3.
Licença para tratamento de saúde do titular, desde que o prazo original seja superior a 120 dias, vedada a soma de períodos para esse efeito, estendendo-se a convocação por todo o período de licença e de suas prorrogações. Parágrafo 1º. Assiste ao suplente que for convocado o direito de se declarar impossibilitado de assumir o exercício do mandato, dando ciência por escrito à mesa, que convocará o suplente imediato. Parágrafo 2º. Ressalvadas as hipóteses de que trata o parágrafo anterior, de doença comprovada na forma do artigo 236, ou de estar investido nos cargos de que trata o artigo 56, inciso 1, 50ª Constituição Federal, o suplente que, convocado, não assumir o mandato no período fixado no artigo 4º, parágrafo 6º, terceira, perde o direito à suplência, sendo convocado o suplente imediato. Artigo 242. Ocorrendo vaga mais de 15 meses antes do término do mandato e não havendo suplente, o presidente comunicará o fato à Justiça Eleitoral para o efeito do artigo 56, parágrafo 2º, da Constituição Federal. Artigo 243. O suplente de deputado, quando convocado em caráter de substituição, não poderá ser escolhido para os cargos da mesa ou de suplente de secretário, para presidente ou vice-presidente de comissão, para integrar a procuradoria parlamentar, para ouvidor-geral ou ouvidor, substituto, para corregedor ou corregedor substituto, para procuradora da mulher ou procuradora adjunta ou para coordenadora geral dos direitos da mulher ou coordenadoras adjuntas. Capítulo 5. Do decoro parlamentar. Artigo 244. O deputado que praticar ato contrário ao decoro parlamentar ou que afete a dignidade do mandato estará sujeito às penalidades e ao processo disciplinar previstos no Código de Ética e Decoro Parlamentar, que definirá também as condutas puníveis. Artigos 245 a 248. Capítulo 6. Da licença para instauração de processo criminal contra deputado. Artigo 249. Revogado. Artigo 250. No caso de prisão em flagrante de crime inafiançável, os autos serão remetidos à casa dentro de 24 horas, sob pena de responsabilidade da autoridade que a presidir, cuja apuração será promovida de ofício pela mesa. Artigo 251. Recebida a solicitação ou os autos de flagrante, o presidente despachará o expediente à Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, observadas as seguintes normas. Inciso 1. No caso de flagrante, a comissão resolverá preliminarmente sobre a prisão, devendo: alínea A. Ordenar a apresentação do réu preso, que permanecerá sob sua custódia até o pronunciamento da casa sobre o relaxamento ou não da prisão. Alínea B. Oferecer parecer prévio, facultada a palavra ao deputado envolvido ou ao seu representante, no prazo de 72 horas, sobre a manutenção ou não da prisão, propondo o projeto de resolução respectivo, que será submetido até a sessão seguinte à deliberação do plenário, pelo voto secreto da maioria de seus membros. Inciso 2. Vencido ou inocorrente a fase prevista no inciso 1, a comissão proferirá parecer, facultada a palavra ao deputado ou ao seu representante, no prazo de 10 sessões, concluindo pelo deferimento ou indeferimento do pedido de licença ou pela autorização, ou não, da formação de culpa, no caso de flagrante, propondo o competente projeto de resolução. Inciso 3. O parecer da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, uma vez lido no expediente, publicado no Diário da Câmara dos Deputados em avulsos, será incluído em ordem do dia. Inciso 4. Se, da aprovação do parecer, pelo voto secreto da maioria dos membros da Casa, resultar admitida a acusação contra o deputado, considerar-se-á dada a licença para instauração do processo ou autorizada a formação de culpa. Inciso 5. A decisão será comunicada pelo presidente ao Supremo Tribunal Federal dentro em 2 sessões. Parágrafo único. Estando em recesso a Casa, as atribuições conferidas à Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania e ao plenário serão exercidas cumulativamente pela Comissão Representativa do Congresso Nacional, a que se reporta o parágrafo 4º do artigo 58 da Constituição Federal, se assim dispuser o regimento comum. Caso contrário, as mencionadas atribuições serão desempenhadas plenamente pela mesa, ad referendum do plenário. Título 8. Da participação da sociedade civil. Capítulo 1. Da iniciativa popular de lei. Artigo 252. A iniciativa popular pode ser exercida pela apresentação à Câmara dos Deputados de projeto de lei subscrito por, no mínimo, 1/100º do eleitorado nacional, distribuído pelo menos por 5 estados, com não menos de 3/1000 dos eleitores de cada um deles, obedecidas as seguintes condições. Inciso 1.
A assinatura de cada eleitor deverá ser acompanhada de seu nome completo e legível, endereço e dados identificadores de seu título eleitoral. Inciso 2. As listas de assinatura serão organizadas por município e por estado, território e Distrito Federal, em formulário padronizado pela mesa da Câmara. Inciso 3. Será lícito à entidade da sociedade civil patrocinar a apresentação de projeto de lei de iniciativa popular, responsabilizando-se inclusive pela coleta das assinaturas. Inciso 4. O projeto será instruído com documento hábil da Justiça Eleitoral quanto ao contingente de eleitores alistados em cada unidade da Federação, aceitando-se, para esse fim, os dados referentes ao ano anterior, se não disponíveis outros mais recentes. Inciso 5. O projeto será protocolizado perante a Secretaria-Geral da Mesa, que verificará se foram cumpridas as exigências constitucionais para sua apresentação. Inciso 6. O projeto de lei de iniciativa popular terá a mesma tramitação dos demais, integrando a numeração geral das proposições. Inciso 7. Nas comissões ou em plenário, transformado em comissão geral, poderá usar da palavra para discutir o projeto de lei, pelo prazo de 20 minutos, o primeiro signatário, ou quem este tiver indicado quando da apresentação do projeto. Inciso 8. Cada projeto de lei deverá circunscrever-se a um único assunto, podendo, caso contrário, ser desdobrado pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania em proposições autônomas, para tramitação em separado. Inciso 9. Não se rejeitará, liminarmente, projeto de lei de iniciativa popular por vícios de linguagem, lapsos ou imperfeições de técnica legislativa, incumbindo a Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania escoimá-lo dos vícios formais para sua regular tramitação. Inciso 10. A mesa designará deputado para exercer, em relação ao projeto de lei de iniciativa popular, os poderes ou atribuições conferidos por este regimento ao autor de proposição, devendo a escolha recair sobre quem tenha sido, com a sua anuência, previamente indicado com essa finalidade pelo primeiro signatário do projeto. Capítulo 2. Das petições e representações e outras formas de participação. Artigo 253. As petições, reclamações, representações ou queixas apresentadas por pessoas físicas ou jurídicas contra atos ou omissões das autoridades ou entidades públicas, ou imputados a membros da Casa, serão recebidas e examinadas pela ouvidoria parlamentar, pelas comissões ou pela mesa, conforme o caso, desde que: Inciso 1. Encaminhadas por escrito ou por meio eletrônico, devidamente identificadas em formulário próprio, ou por telefone, com a identificação do autor. Inciso 2. O assunto envolva matéria de competência da Câmara dos Deputados. Artigo 254. A participação da sociedade civil poderá, ainda, ser exercida mediante oferecimento de sugestões de iniciativa legislativa, de pareceres técnicos, disposições e propostas oriundas de entidades científicas e culturais e de qualquer das entidades mencionadas na linha A do inciso 12 do artigo 32. Parágrafo 1º. As sugestões de iniciativa legislativa que, observado o disposto no inciso 1 do artigo 253, receberem parecer favorável da Comissão de Legislação Participativa serão transformadas em proposição legislativa de sua iniciativa, que será encaminhada à mesa para tramitação. Parágrafo 2º. As sugestões que receberem parecer contrário da Comissão de Legislação Participativa serão encaminhadas ao arquivo. Parágrafo 3º. Aplicam-se à apreciação das sugestões pela Comissão de Legislação Participativa, no que couber, as disposições regimentais relativas ao trâmite dos projetos de lei nas comissões. Parágrafo 4º. As demais formas de participação recebidas pela Comissão de Legislação Participativa serão encaminhadas à mesa para distribuição à comissão ou comissões competentes para o exame do respectivo mérito, ou à ouvidoria, conforme o caso. Capítulo 3. Da audiência pública. Artigo 255. Cada comissão poderá realizar reunião de audiência pública com entidade da sociedade civil para instruir matéria legislativa em trâmite, bem como para tratar de assuntos de interesse público relevante, atinentes à sua área de atuação, mediante proposta de qualquer membro ou a pedido de entidade interessada. Artigo 256. Aprovada a reunião de audiência pública, a comissão selecionará, para serem ouvidas, as autoridades, as pessoas interessadas e os especialistas ligados às entidades participantes, cabendo ao presidente da comissão expedir os convites. Parágrafo 1º. Na hipótese de haver defensores e opositores relativamente à matéria objeto de exame, a comissão procederá de forma que possibilite a audiência das diversas correntes de opinião. Parágrafo 2º.
O convidado deverá limitar-se ao tema ou questão em debate e disporá, para tanto, de 20 minutos, prorrogáveis a juízo da comissão, não podendo ser aparteado. Parágrafo 3º. Caso o expositor se desvie do assunto, ou perturbe a ordem dos trabalhos, o presidente da comissão poderá adverti-lo, cassar-lhe a palavra ou determinar a sua retirada do recinto. Parágrafo 4º. A parte convidada poderá valer-se de assessores credenciados, se para tal fim tiver obtido o consentimento do presidente da comissão. Parágrafo 5º. Os deputados inscritos para interpelar o expositor poderão fazê-lo estritamente sobre o assunto da exposição, pelo prazo de 3 minutos, tendo o interpelado igual tempo para responder, facultadas a réplica e a tréplica, pelo mesmo prazo, vedado ao orador interpelar qualquer dos presentes. Artigo 257. Não poderão ser convidados a depor em reunião de audiência pública os membros de representação diplomática estrangeira. Artigo 258. Da reunião de audiência pública lavrar-se a ata, arquivando-se, no âmbito da comissão, os pronunciamentos escritos e documentos que os acompanharem. Parágrafo único. Será admitido, a qualquer tempo, o traslado de peças ou fornecimento de cópias aos interessados. Capítulo 4. Do credenciamento de entidades e da imprensa. Artigo 259. Além dos ministérios e entidades da administração federal indireta, poderão as entidades de classe de grau superior, de empregados e empregadores, autarquias profissionais e outras instituições de âmbito nacional da sociedade civil credenciar junto à mesa representantes que possam, eventualmente, prestar esclarecimentos específicos à Câmara, através de suas comissões, às lideranças e aos deputados em geral e ao órgão de assessoramento institucional. Parágrafo 1º. Cada ministério ou entidade poderá indicar apenas um representante, que será responsável perante a Casa por todas as informações que prestar ou opiniões que emitir quando solicitadas pela mesa, por comissão ou deputado. Parágrafo 2º. Esses representantes fornecerão aos relatores, aos membros das comissões, às lideranças e aos demais deputados interessados e ao órgão de assessoramento legislativo exclusivamente subsídios de caráter técnico, documental, informativo e instrutivo. Parágrafo 3º. Caberá ao primeiro secretário expedir credenciais a fim de que os representantes indicados possam ter acesso às dependências da Câmara, excluídas as privativas dos deputados. Artigo 260. Os órgãos de imprensa, do rádio e da televisão poderão credenciar seus profissionais, inclusive correspondentes estrangeiros, perante a mesa, para exercício das atividades jornalísticas, de informação e divulgação, pertinentes à Casa e a seus membros. Parágrafo 1º. Somente terão acesso às dependências privativas da Casa os jornalistas e profissionais de imprensa credenciados, salvo as exceções previstas em regulamento. Parágrafo 2º. Os jornalistas e demais profissionais de imprensa credenciados pela Câmara poderão congregar-se em comitê, como seu órgão representativo junto à mesa. Parágrafo 3º. O comitê de imprensa reger-se-á por regulamento aprovado pela mesa. Artigo 261. O credenciamento previsto nos artigos precedentes será exercido sem ônus ou vínculo trabalhista com a Câmara dos Deputados. Título 9. Da Administração e da Economia Interna. Capítulo 1. Dos Serviços Administrativos. Artigo 262. Os serviços administrativos da Câmara reger-se-ão por regulamentos especiais, aprovados pelo plenário, considerados partes integrantes deste regimento, e serão dirigidos pela mesa, que expedirá as normas ou instruções complementares necessárias. Parágrafo único. Os regulamentos mencionados no caput obedecerão ao disposto no artigo 37 da Constituição Federal e aos seguintes princípios. Inciso 1. Descentralização administrativa e agilização de procedimentos, com a utilização do processamento eletrônico de dados. Inciso 2. Orientação da política de recursos humanos da Casa no sentido de que as atividades administrativas e legislativas, inclusive o assessoramento institucional, sejam executadas por integrantes de quadros ou tabelas de pessoal adequados às suas peculiaridades, cujos ocupantes tenham sido recrutados mediante concurso público de provas ou de provas e títulos, ressalvados os cargos em comissão destinados a recrutamento interno preferencialmente dentre os servidores de carreira técnica ou profissional, ou declarados de livre nomeação e exoneração, nos termos de resolução específica. Inciso 3.
A adoção de política de valorização de recursos humanos, através de programas e atividades permanentes e sistemáticas de capacitação, treinamento, desenvolvimento e avaliação profissional, da instituição do sistema de carreira e do mérito, e de processos de reciclagem e realocação de pessoal entre as diversas atividades administrativas e legislativas. Inciso 4. Existência de assessoramento institucional unificado, de caráter técnico-legislativo ou especializado, à mesa, às comissões, aos deputados e à administração da Casa, na forma de resolução específica, fixando-se desde logo a obrigatoriedade da realização de concurso público para provimento de vagas ocorrentes, sempre que não haja candidatos anteriormente habilitados para quaisquer das áreas de especialização ou campos temáticos compreendidos nas atividades da consultoria legislativa. Inciso 5. Existência de assessoria de orçamento, controle e fiscalização financeira, acompanhamento de planos, programas e projetos, a ser regulamentada por resolução própria, para atendimento à comissão mista permanente a que se refere o artigo 166, parágrafo 1º, da Constituição Federal, bem como as comissões permanentes, parlamentares de inquérito ou especiais da Casa, relacionado ao âmbito de atuação destas. Artigo 263. Nenhuma proposição que modifique os serviços administrativos da Câmara poderá ser submetida à deliberação do plenário sem parecer da mesa. Artigo 264. As reclamações sobre irregularidades nos serviços administrativos deverão ser encaminhadas à mesa, para providência dentro de 72 horas. Decorrido esse prazo, poderão ser levadas ao plenário. Capítulo 2. Da administração e fiscalização contábil, orçamentária, financeira, operacional e patrimonial. Artigo 265. A administração contábil, orçamentária, financeira, operacional e patrimonial e o sistema de controle interno serão coordenados e executados por órgãos próprios, integrantes da estrutura dos serviços administrativos da Casa. Parágrafo 1º. As despesas da Câmara, dentro dos limites das disponibilidades orçamentárias consignadas no Orçamento da União e dos créditos adicionais discriminados no Orçamento Analítico, devidamente aprovado pela Mesa, serão ordenadas pelo Diretor-Geral. Parágrafo 2º. A movimentação financeira dos recursos orçamentários da Câmara será efetuada junto ao Banco do Brasil S.A. ou à Caixa Econômica Federal. Parágrafo 3º. Serão encaminhados mensalmente à mesa, para apreciação, os balancetes analíticos e demonstrativos complementares da execução orçamentária, financeira e patrimonial. Parágrafo 4º. Até 30 de junho de cada ano, o Presidente encaminhará ao Tribunal de Contas da União a prestação de contas relativa ao exercício anterior. Parágrafo 5º. A gestão patrimonial e orçamentária obedecerá às normas gerais de direito financeiro e sobre licitações e contratos administrativos, em vigor para os 3 poderes, e à legislação interna aplicável. Artigo 266. O patrimônio da Câmara é constituído de bens móveis e imóveis da União, que adquirir ou forem colocados à sua disposição. Parágrafo único. A ocupação de imóveis residenciais da Câmara por deputados ficará restrita ao período de exercício do mandato e será objeto de contrato padrão aprovado pela Mesa. Capítulo 3. Da Polícia da Câmara. Artigo 267. A Mesa fará manter a ordem e a disciplina nos edifícios da Câmara e suas adjacências. Parágrafo único. Revogado. Artigo 268. Se algum deputado, no âmbito da Casa, cometer qualquer excesso que deva ter repressão disciplinar, o presidente da Câmara conhecerá do fato e requisitará à Corregedoria Parlamentar a abertura de sindicância ou inquérito destinado a apurar responsabilidades e propor sanções cabíveis. Artigo 269. Quando, nos edifícios da Câmara, for cometido algum delito, instaurar-se-á inquérito a ser presidido pelo diretor de serviços de segurança ou, se o indiciado ou o preso for membro da Casa, pelo corregedor ou corregedor substituto. Parágrafo 1º. Serão observados, no inquérito, o Código de Processo Penal e os regulamentos policiais do Distrito Federal, no que lhe forem aplicáveis. Parágrafo 2º. A Câmara poderá solicitar a cooperação técnica de órgãos policiais especializados ou requisitar servidores de seus quadros para auxiliar na realização do inquérito. Parágrafo 3º. Servirá de escrivão funcionário estável da Câmara, designado pela autoridade que presidir o inquérito. Parágrafo 4º. O inquérito será enviado, após a sua conclusão, à autoridade judiciária competente. Parágrafo 5º.
Em caso de flagrante de crime inafiançável, realizar-se-á a prisão do agente da infração, que será entregue com o auto respectivo à autoridade judicial competente, ou, no caso de parlamentar, ao presidente da Câmara, atendendo-se, nesta hipótese, ao prescrito nos artigos 250 e 251. Artigo 270. O policiamento dos edifícios da Câmara e de suas dependências externas, inclusive de blocos residenciais funcionais para deputados, compete, privativamente, à mesa, sob a suprema direção do presidente, sem intervenção de qualquer outro poder. Parágrafo único. Este serviço será feito, ordinariamente, com a segurança própria da Câmara ou por esta contratada e, se necessário, ou na sua falta, por efetivos da Polícia Civil e Militar do Distrito Federal, requisitados ao governo local, postos à inteira e exclusiva disposição da mesa e dirigidos por pessoas que ela designar. Artigo 271. Excetuado aos membros da segurança, é proibido o porte de arma de qualquer espécie nos edifícios da Câmara e suas áreas adjacentes, constituindo infração disciplinar, além de contravenção, o desrespeito a esta proibição. Parágrafo único. Incumbe ao corregedor, ou corregedor substituto, supervisionar a proibição do porte de arma, com poderes para mandar revistar e desarmar. Artigo 272. Será permitido a qualquer pessoa, convenientemente trajada e portando crachá de identificação, ingressar e permanecer no edifício principal da Câmara e seus anexos durante o expediente e assistir das galerias às sessões do plenário e às reuniões das comissões. Parágrafo único. Os espectadores ou visitantes que se comportarem de forma inconveniente, a juízo do presidente da Câmara ou de comissão, bem como qualquer pessoa que perturbar a ordem e recinto da casa, serão compelidos a sair, imediatamente, dos edifícios da Câmara. Artigo 273. É proibido o exercício de comércio nas dependências da Câmara, salvo em caso de expressa autorização da mesa. Capítulo 4. Da delegação de competência. Artigo 274. A delegação de competência será utilizada como instrumento de descentralização administrativa, visando a assegurar maior rapidez e objetividade às decisões, e situá-las na proximidade dos fatos, pessoas ou problemas a atender. Parágrafo 1º. É facultado à mesa, a qualquer de seus membros, ao diretor-geral, ao secretário-geral da mesa e às demais autoridades dos serviços administrativos da Câmara delegar competência para a prática de atos administrativos. Parágrafo 2º. O ato de delegação indicará, com precisão, a autoridade delegante, a autoridade delegada e as atribuições objeto da delegação. Capítulo 5. Do Sistema de Consultoria e Assessoramento. Artigo 275. O Sistema de Consultoria e Assessoramento Institucional Unificado da Câmara dos Deputados, além do Centro de Estudos e Debates Estratégicos, compreende a consultoria legislativa, com seus integrantes e respectivas atividades de consultoria e assessoramento técnico, legislativo e parlamentar à mesa, às comissões, às lideranças, aos deputados e à administração da Casa, com apoio dos sistemas de documentação e informação, de informática e processamento de dados. Parágrafo único. O Centro de Estudos e Debates Estratégicos e a Consultoria Legislativa terão suas estruturas, interação, atribuições e funcionamento regulados por resolução própria. Artigo 276. O Centro de Estudos e Debates Estratégicos, órgão técnico consultivo diretamente jurisdicionado ao presidente da Câmara dos Deputados, terá por incumbência. Inciso 1. Os estudos concernentes à formulação de políticas e diretrizes legislativas ou institucionais, das linhas de ação ou suas alternativas e respectivos instrumentos normativos, quanto a planos, programas e projetos, políticas e ações governamentais. Inciso 2. Os estudos de viabilidade e análise de impactos, riscos e benefícios de natureza tecnológica, ambiental, econômica, social, política, jurídica, cultural, estratégica e de outras espécies, em relação a tecnologias, planos, programas ou projetos, políticas ou ações governamentais de alcance setorial, regional ou nacional. Inciso 3. A produção documental de alta densidade crítica e especialização técnica ou científica, que possa ser útil ao trato qualificado de matérias objeto de trâmite legislativo ou de interesse da Casa ou de suas comissões. Parágrafo único. Revogado. Artigo 277. Revogado. Artigo 278. A consultoria legislativa organizar-se-á sob forma de núcleos temáticos de consultoria e assessoramento, integrados por 4 consultores legislativos, pelo menos, sendo estes admitidos mediante concurso público de provas e títulos.
Parágrafo 1º. A consultoria legislativa disporá também de núcleo de assessoramento às comissões, incumbido de organizar e coordenar a prestação de assistência técnica ou especializada aos trabalhos dos colegiados da Casa, através dos profissionais integrantes dos núcleos temáticos com as quais tenham correlação. Parágrafo 2º. A consultoria legislativa terá colaboração preferencial dos órgãos de pesquisa bibliográfica e legislativa, de documentação e informação e de processamento de dados da Câmara na execução dos trabalhos que lhe forem distribuídos. Parágrafo 3º. A consultoria legislativa manterá cadastro de pessoas físicas ou jurídicas para eventual contratação de serviços de consultoria autorizada pela mesa. Parágrafo 4º. A consultoria legislativa avaliará, em cada caso concreto, para efeito do parágrafo anterior, se a complexidade técnico-científica da matéria justifica a celebração de contrato ou convênio com profissional ou instituição especializada. Título 10. Das disposições finais. Artigo 279. A mesa, na designação da legislatura pelo respectivo número de ordem, tomará por base a que se iniciou em 1826, de modo a ser mantida a continuidade histórica da instituição parlamentar do Brasil. Artigo 280. Salvo disposição em contrário, os prazos assinalados em dias ou sessões neste regimento computar-se-ão, respectivamente, como dias corridos ou por sessões deliberativas e de debates da Câmara dos Deputados efetivamente realizadas. Os fixados por mês contam-se de data a data. Parágrafo 1º. Exclui-se do cômputo o dia ou sessão inicial e inclui-se o do vencimento. Parágrafo 1º-A. Considera-se sessão inicial a do dia em que ocorrer o fato ou se praticar o ato. Parágrafo 2º. Os prazos, salvo disposição em contrário, ficarão suspensos durante os períodos de recesso do Congresso Nacional. Parágrafo 3º. Para atender o disposto no caput, será considerado para efeito de contagem de prazo a sessão deliberativa que ocorrer primeiro e, em não havendo, a sessão de debates, apurando-se o quórum previsto no parágrafo 2º do artigo 79, até 30 minutos após o horário previsto para o início da primeira sessão. Parágrafo 4º. A contagem do prazo a que se refere o parágrafo 3º será apurada uma única vez no dia em que ocorrer a sessão ou sessões. Parágrafo 5º. Para efeito de contagem de prazo, considera-se data da publicação o dia da disponibilização da informação no Diário da Câmara dos Deputados ou no Sistema de Tramitação e Informação Legislativas, o que primeiro ocorrer. Parágrafo 6º. Exceto quando houver expediente ou sessão da Câmara dos Deputados, serão considerados dias não úteis de sábados, domingos e feriados. Artigo 280-A. O Diário da Câmara dos Deputados será publicado em meio digital nos termos do ato da mesa referido no caput do artigo 101 deste regimento. Artigo 281. Os atos ou providências, cujos prazos se achem em influência, devem ser praticados durante o período de expediente normal da Câmara ou das suas sessões ordinárias, conforme o caso. Artigo 282. É vedado dar denominação de pessoas vivas a qualquer das dependências ou edifícios da Câmara dos Deputados. Se este conteúdo foi útil para seus estudos, inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe. Deixe nos comentários a lei que gostaria de ver no nosso canal. Até a próxima leitura.